Olá a todos, meu nome é Leandro Arruda, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, fui bombeiro militar aí por 26 anos, estou casado com a Cláudia dos Santos Moreira, a melhor corretora de seguros do Brasil, e a gente está começando aqui um projeto novo, o AMB2 Cast, é um podcast aqui com a AMB2 Seguros e Segurança, empresa na qual eu sou sócio proprietário, juntamente com a minha esposa Cláudia, e a gente convidou aqui o grande Marcelo Fefim para estar sendo aquele cara por trás das lentes e começar esse projeto que é um sonho antigo e está convidando aqui pessoas que a gente admira, que a gente tem uma história de trabalho, pessoas que falando sobre seguro, segurança no trabalho, segurança de um modo geral, falando, por que não, sobre política, empreendedorismo principalmente. A gente quer trazer aqui pessoas ligadas à área de negócios, contadores, médicos, autoridades, enfim. Sejam bem-vindos ao nosso novo podcast. E hoje a gente vai bater um papo sobre seguros com a Cláudia. A Cláudia tem 20 anos de história na área de seguros, trabalhou 12 anos numa grande seguradora, que é a Bradesco Seguros, e há 8 anos ela está aí comandando a MB2, uma empresa que se consolidou em Três Lagoas e a gente está se expandindo aí para todo o Mato Grosso do Sul e para o Brasil com clientes afora. Cláudia, essa linda mulher que está aqui conosco. Sobre seguros, Cláudia, a gente tem uma máxima no Brasil, que é um país que a gente sabe que não tem uma cultura relacionada ao seguro, que é assim, eu vou fazer meu colchão financeiro, vou fazer minha poupancinha, é muito melhor que eu ficar pagando o seguro, dando dinheiro para a seguradora. O que você pode dizer para essa pessoa sobre seguros? Obrigado pelo convite. Vamos lá, falando sobre seguros. Bom, existe essa máxima mesmo, né? Essa situação, não vale a pena, vou guardar debaixo do colchão aqui, quando eu precisar está valendo mais a pena do que utilizar, do que contratar um seguro. Mas o seguro é muito mais do que isso, né? Não é só a indenização em si, mas todo o acompanhamento, todo o processo, a hora que um carro bate, geralmente é uma situação de estresse, tem um terceiro envolvido muitas vezes. Você tem que lidar com tudo aquilo, pensar no carro da pessoa, pensar no seu carro, onde que eu levo, o que eu faço, para quem que eu ligo. Então, você ter todo esse respaldo, né, assessorado é outra situação. O valor aumenta muito do que a indenização, né? A gente cria um valor. E assim acontece quando a gente perde um ente querido, que a gente não está imaginando, né, como que vai ser a nossa vida após essa situação. E aí você tem alguém que está te orientando, que está te monitorando para você poder ter condições financeiras de retomar a sua vida, ou mesmo você ser acometido de uma doença, enfim. O seguro hoje, ele é um acalento emocional, eu procuro dizer assim, né? É muito mais do que só valores, mas ele é mais profundo do que isso. E tem mais, né, Cláudia? Eu já ouvi você falando assim, porque, por exemplo, independente do que a pessoa trabalha, não é o foco dela cuidar de sinistro, cuidar de seguro, né? Por exemplo, se eu trabalho com agricultura, a pessoa está com a cabeça toda envolvida, o dinheiro envolvido, o emocional envolvido, e você ter uma colcha, ter um dinheiro guardado para isso, é meio que parece que você tirar o foco da sua vida, não é? Também não tem esse lado? Sim, a gente sempre nas visitas, né, com empresários, com pessoas que estão tendo o seu cotidiano de vida, a gente fala, você tem que se preocupar com aquilo que você realmente se dedicou, né, toda uma vida para fazer. Então, usando esse exemplo, por exemplo, de uma empresa que trabalha com agricultura. Ele tem os equipamentos, ele tem os funcionários, ele tem a colheita para ele se preocupar. E aí, ele parar um capital pensando numa situação difícil, não faz sentido. Ele tem que investir no negócio dele, ele tem que trabalhar esse dinheiro comprando mais equipamentos, enfim. O seguro, ele tem um percentual muito baixo, né, em relação ao valor que você reteria pensando numa catástrofe, é um valor muito baixo e conta com essa administração, né? Deu um problema no meu equipamento, e agora? Não, agora eu só tenho que me preocupar
em como eu vou comprar outro. A Cláudia ou a empresa que eu contratei vai cuidar da indenização do meu seguro. Então, é você continuar, ter possibilidade de continuar a sua atividade que você idealizou para a sua vida, né? Isso aí. Falar em vida, ela já entrou no assunto de vida, e eu queria perguntar para você sobre o seguro de vida. Porque, assim, a gente ouve, né? Acho que ela ouviu de mim isso também. Eu vou fazer seguro para você ficar bem depois que eu morrer, né? Então, assim, a gente tem essa cultura, às vezes, machista, né? Talvez esse início de relacionamento você não valoriza tanto o cônjuge, mas com os anos você vai dando valor com a pessoa que constrói a história junto com você. Mas qual que é a lógica do seguro de vida? Por que a gente tem que desmistificar essa fala tão egoísta, né? Eu não vou estar mais aqui, isso não é problema meu, seguro de vida só é bom para quem fica. É exatamente isso mesmo? Seguro de vida eu só uso após a morte? O que você pode falar sobre o seguro de vida, desmistificar algo assim que a gente tem na nossa cultura? Então, o seguro de vida ele passa por alguns processos, né? Pensando lá naquela questão da morte, ele já é uma situação muito interessante, porque quando principalmente você tem uma família, você tem pessoas que você ama, essa pessoa ela tem que retomar, né, a vida dela com a sua ausência, então você pensar nelas também é uma situação de ética, né, de moral, de amor, né? Mas hoje, graças a Deus, tudo evolui, se modifica, moderniza, e hoje nós temos o seguro de vida que a gente pode abranger muito mais situações que você usa em vida do que propriamente quando você não estiver. Então hoje, você contratando esse seguro de vida, você pode pensar numa situação de doenças graves, você pode pensar em dias que você vai ficar afastado do seu trabalho, que você não vai poder trabalhar porque houve um acidente, você machucou a mão, machucou o pé, isso vai te impedir de trabalhar. Tem situações também que te dão coberturas em assistências, né, em caso de gravidez, que você tem alguns diferenciais nesse período de gestação. Tem até uma cobertura para o seu pet, por exemplo. Então, assim, hoje o seguro de vida ele é muito mais do que só a cobertura em caso da sua ausência, né? Pensando só em quem fica, mas são coberturas que você utiliza durante a sua vida. Tem uma outra situação que eu acho bem interessante falar, que pouco a gente discute, que é o caso de invalidez. A gente vem vendo, né, até por conta da comunicação, das redes sociais, várias evidências de morte em acidentes, né, ou às vezes a pessoa fica inválida, ou enfim, inúmeras situações que acontecem e que você vai precisar de um cuidado especial nesse momento. E aí, se você não pensa nessa situação, quem é que cuida de você? Será que a sua família também não vai ter que parar de trabalhar, se reprogramar para poder cuidar de você? E aí você ter essa cobertura é um valor em dinheiro que você tem, que você pode usar nesse momento delicado, enfim. Hoje o seguro de vida é muito mais utilizado em vida do que propriamente quando você já não está aqui. É aquela máxima, né? Quem cuida de quem cuida, né? Então, nesse momento que gera uma certa dificuldade. E a gente tem um caso, né? Na própria empresa, na nossa empresa, que é uma empresa, né? Não é uma empresa grande, a gente tem um seguro de vida que alcança os nossos colaboradores. E uma colaboradora nossa, né? Você pode dizer, né? Ela usou em vida, né? O seguro de vida, né? E aí a gente pensando em empresa, aí o negócio fica mais, como posso te dizer, sério, né? Porque hoje o empregador, ele tem uma responsabilidade de segurança com o empregado, né? Então, a gente já pensando nisso, abrindo um parênteses aqui, nós como empresa, a gente contrata todos os produtos que é possível, que nós temos perfil para contratar, o seguro de vida para os colaboradores é um deles. E aí a gente teve uma situação de uma colaboradora que foi acometida de uma doença, do câncer, e pôde contar com uma antecipação de cobertura, e ela utilizou isso até para realizar um sonho pessoal, enfim. Mas o fato é que nesse momento de dor, ela conseguiu realizar uma situação que nem estava associada diretamente à doença, que graças a Deus foi extinta, né, e está tudo bem. Mas pensa só, que lembrança bacana, né, que satisfação você poder ter esse benefício no seguro de vida.
Mas assim, a gente sabe que no Brasil inteiro a gente tem inúmeras corretoras, pessoa física, jurídica no nosso estado, né? Grandes profissionais, a gente não desmerece ninguém. Você conviveu com vários bons profissionais, por isso que você também aprendeu bastante. Mas essa sua jornada, né, esse tempo fez também a gente entender, né? Eu também, quando fiz a prova da SUSEP, eu entendi a importância da gente ter uma equipe comercial constantemente atendendo os clientes, vendendo, porém, o segurado, ele precisa abrir o sinistro quando acontece uma situação, ele precisa juntar a documentação certa, ele precisa de alguém que dê atenção para ele. Qual que é o diferencial da MB2 que você consegue enxergar hoje diante das dificuldades dos nossos clientes? Então, na verdade, a ideia, desde o início da MP2, foi de dar um atendimento completo, né, para o segurado. Não só na contratação. Eu falo que, às vezes, o momento mais satisfatório, pessoalmente, para mim, não é quando eu fecho um seguro, mas quando eu atendo aquele cliente numa situação de dificuldade, né? Então, no começo, era só eu, e eu atendi alguns poucos clientes, e trabalhava muito porque eu queria fazer as duas coisas, queria vender e queria atender. Então, foi um período assim de bastante aprendizagem também. Porém, com o tempo, até uma visão sua, a gente pensou que se a gente quisesse manter a qualidade, nós deveríamos ter mais pessoas atuando e termos funções diferentes, né? Então, hoje a MB2, ela se preocupa num bom contrato. Por quê? Porque ela quer te atender. Geralmente, quando você faz um contrato relativo, rápido, só para fechar o seguro, aquele corretor realmente ele não tem um vínculo de compromisso com você porque a cobertura é pequena, a forma que foi fechada é errado, não condiz com a sua realidade. Nós não. A gente procura entender a sua necessidade, elabora uma proposta que, junto com você, a gente entenda que é possível te atender e depois a gente a gente passa para um outro time, que é o time... Posso falar que é uma venda consultiva? Exato. E aí esse time, ele sabe como ele vai te atender numa necessidade. Então ele sabe qual é a quilometragem contratada, quais são os valores de cobertura, como que liga, como que trata um terceiro. Por quê? Porque a gente fechou um bom contrato. E nesse fechamento é uma construção. Então a gente tem hoje, graças a Deus, né, um time tanto administrativo como comercial que trabalham juntos, né? A gente se fala o dia todo. Não são dois setores separados, são dois setores bem unidos. Eu vejo que tanto o administrativo se preocupa com o comercial, assim como o comercial também se preocupa em facilitar a vida do administrativo na melhor contratação e trazendo assim um melhor atendimento para o nosso cliente. Mas uma característica da nossa região especial aqui, Três Lagoas, Bataguaçu, a região do Bolsão, né? A gente está sendo... vou usar o termo invadido, né? Mas a gente está recebendo muitas empresas, grandes empresas da área de celulose, pequenas, não tão pequenas, mas empresas que estão vindo prestar serviços, né? Empresas estruturadas, empresas que estão tendo dificuldades, inclusive, com mão de obra. Né? Mão de obra em Três Lagoas, é só você conversar com os empresários aí, todo mundo reclama de mão de obra, precisa de mão de obra qualificada, precisa reter colaborador, o bom colaborador está sendo disputado. Acaba que as grandes indústrias, grandes empresas, elas oferecem um monte de coisa, né? Você entra no LinkedIn lá, Gympass, seguro de vida, seguro odontológico, seguro... E a gente vê que os colaboradores gostam disso, eles ficam por causa disso, né? E as empresas, elas, de uma certa forma, assim... Será que elas gastam o mesmo tanto que gastariam, por exemplo, com um salário, sei lá, um 10º salário maior? O que você tem a dizer sobre esses benefícios, né? Porque a gente vê que o seguro, a gente tem o seguro saúde, a gente tem o seguro dental, a gente tem vários seguros de benefício, vida, né? O que você tem a dizer para o empresário para que ele seja inteligente no uso do seguro? Bom, já pegando a sua fala em relação ao nosso aculturamento, porque... essas empresas, elas vão aculturando, né, a sociedade. Eu acredito que não é nem só em Três Lagoas, mas no estado todo a gente já está tendo essa mudança de comportamento.
E o benefício, ele veio justamente por esse aculturamento das grandes empresas, ele vem massificando essas informações, né? De ter a empresa muito conectada com a família, com a vida da pessoa, com o pessoal da pessoa. Então, às vezes você oferece um seguro dental, ou mesmo um plano de saúde, ou um seguro, ele sabe que ele tem um seguro de vida pela empresa. Isso traz todo um aconchego emocional, né? Ele também externiza e valoriza a empresa dele para a família dele, ó, por conta dessa empresa que você está tendo esse benefício, esse tratamento. E para o empresário é fantástico, por quê? Porque ele também consegue minimizar os custos dele. Então, ele consegue trazer um benefício que faz sentido para o colaborador, ele consegue ter uma redução de custo, porque existe toda uma redução de custos para o empresário na contratação desses produtos de benefício. Então, agrega para todo mundo, né? A declaração do imposto de renda para ele, enfim. Porque se ele transforma em salário, ele vai pagar mais FGTS, mais na Receita Federal, ele vai onerar 13º, né? Fica pesado para a empresa, né? E o benefício, ele vai justamente na contramão, né? Às vezes Exato. até às vezes abatimentos no imposto de renda e tal. Exato. E uma outra situação também, que você cria a oportunidade do seu colaborador conhecer algo que talvez ele nunca conheceu. Nunca foi no consultório médico. Então, talvez se você melhora o salário dele, ele não iria gastar com isso. Porque até o momento ele entendia que aquilo não fazia sentido, ele não conhecia, era desconhecido. A partir do momento que ele tem esse benefício, ele começa a valorizar, né? E ver o quanto é bom você se sentir seguro, você ter alguém para cuidar do seu sorriso, para cuidar da sua saúde, que você está ali trabalhando, às vezes ausente da sua casa, mas caso algo aconteça, você sabe que os seus filhos estão resguardados com um seguro de vida, enfim. Então, assim, eu falo que é a estratégia fantástica hoje, tanto para o empresário, a gente começa sempre a consultoria com os donos da empresa e a gente termina essa consultoria com cada um dos colaboradores. Então, a venda e a consultoria ela é feita para toda a empresa e é muito legal vender esse produto, que eu vejo assim, um sorriso no rosto dos colaboradores e, em consequência, do empresário também, que vê que foi bacana o investimento. Aí a gente está gravando agora em novembro, né? Está tendo inclusive uma Black Friday do Bradesco, as seguradoras estão se movimentando. Em vez de dar panetone, né, dá um seguro de vida, dá um dental, né? Você tem dental de 27, né, 30 reais. 27, 42, 30 reais. Cara, é assim um valor muito... Olha o que o empresário pode proporcionar, né, dando esse valor, lógico, individual, por pessoa, por mês. Mas assim, olha o benefício que pode dar, e a Cláudia faz essa apresentação de entrega, né? Ela vai até a empresa, ela fala, e as pessoas perguntam, né? E é muito bacana essa devolutiva, né? Você vê que as pessoas estão ali tendo algo que ela nunca teve na vida, né? E, cara, é uma oportunidade, você retém colaborador. Ah, eu vou dar um aumento, dá um aumento de 30 reais, a pessoa vai xingar você. Mas dá um seguro dental de 30 reais para ela. Olha a diferença, né? E olha que nós estamos no momento da Black, né? Aproveitar esse mês. Uma coisa importante também, só para concluir o que você falou, eu tive uma conversa com um empresário recentemente, falei, olha, você vai no final do ano, se programa, sei lá, dá um super presente para aquele funcionário. 3 meses depois, aquele presente às vezes não faz mais sentido para ele. Dá uma cesta daquela de 500 reais. Acabou. Ele comeu em um mês. Um mês acabou. Eu falei, ele vai ficar na expectativa. Um mês vai ser bonzinho. Ele vai ficar na expectativa do próximo final do ano, se tudo der certo. Quando você traz um benefício, ele vai estar utilizando esse produto em momentos que o empresário não está esperando. Ele vai chegar, vai... Olha, obrigado, viu? Fiz o tratamento de dente ali, deu certo. Então, assim, é algo que vai ficar o tempo todo sendo lembrado pelo seu time, ou às vezes por um familiar do time, e é algo que não acaba, né? Ele permanece. Então, foi uma reflexão bacana, e ele falou, você tem razão. Eu não esqueço, você falando aí, eu lembrei, né? Eu não esqueço a Camille, mandar um beijo para a Camille, tenho certeza que a Camille vai assistir lá com o maridão dela. A Camille trabalhou com a gente, né?
hoje ela está em outros rumos, mas eu lembro quando ela falou, olha, eu fiz canal, né? Extração, ela Extração, extraiu né? 2 sisos. Cara, assim, pra gente, né? Pra ela eu sei que foi uma alegria, pra gente que, poxa, né? Cara, eu sei que é caro pagar um tratamento desse, né? Você vai fazer uma limpeza ali, né? Dá pra fazer também, não dá? Dá, cada 6 meses você tem direito a limpar. Então, assim, cara, é um produto que eu acho que tem tudo a ver com os empresários, né? Sim. Só que seguro é igual pizza, né? É engraçado que pizza é um negócio que você acha pizza de R$ 20, de R$ 30, de R$ 50, de R$ 150. Tem pizza acho que até de R$ 200, né? A gente vê que existem diferenças de preço. É lógico que a MB2 não é uma corretora que trabalha aí esfaqueando ninguém. Só que a gente tem uma estrutura, né? E o que você tem a dizer sobre aquele cliente assim, que vai no seguro só buscando valor de mercado? Porque a gente recebe pessoas que ficam leiloando, né? Ele veio com a cotação que ele fez numa seguradora que a gente nem sabe de onde que veio, por que veio, e aí quer que você fique ali toda hora querendo fazer aquele leilão, né? Querendo derrubar. O que você tem para dizer, para orientar essas pessoas, né? Que erro que elas estão caindo? Então, né, poderíamos usar assim, o barato sai caro, principalmente no seguro, porque você fecha um contrato, né? Então, um contrato geralmente, por si só, ele é complexo, tem muitas cláusulas, né? É difícil do entendimento. Às vezes você está ali contratando, você acaba deixando uma linha ou outra sem ler. E aí, o custo sendo muito baixo, você pode desconfiar que alguma coisa ali entre as entrelinhas ficou faltando, né? Então, como eu disse anteriormente, a gente procura em fechar o melhor contrato para esse cliente, para que na hora que ele precise, ele consiga realmente ser atendido, né? Já teve situações da gente perceber clientes que a gente fez uma consultoria, não, eu quero assim, ó, faz igualzinho essa cotação, que eu quero assim, e acontecer uma situação, ele precisar usar e o valor ser insuficiente, enfim, é horrível isso, é uma sensação que eu como profissional me olho e falo, nossa, então quer dizer que não fez sentido, né, toda a explicação. Mas de forma geral, o que eu oriento, tomem cuidado, tá? Não existe milagres, né? Nós temos aqui, em particular, a nossa empresa, ela tem toda uma infraestrutura, sede própria, como eu havia falado, setores diferentes, independentes, trabalhando cada um na sua função. Isso tudo tem um custo. E mais do que isso, né? A gente está comprometido com o seu contrato, né? Isso tudo que eu disse é para mostrar que nós estamos comprometidos com a contratação. E isso vale mais do que um contrato, simplesmente. Porque na hora que você precisa nem do 0800, você não lembra, né? Quando você tem uma empresa comprometida, você tem um contrato bem feito, você sabe que quando você precisar, você vai conseguir utilizar. Eu acho que esse termo contrato, ele é muito importante, né? Porque você está fazendo um contrato com quem? Então, às vezes aparecem clientes que eles fazem contrato de proteção veicular com uma cooperativa. Da onde que veio essa cooperativa, né? Ela está dentro da SUSEP, né? Com os padrões que a SUSEP, ela está autorizada a vender seguro, né? Então, é um contrato, né? A gente só trabalha com seguradoras, né? A gente não trabalha com essa questão de proteção veicular. As seguradoras, todas as seguradoras credenciadas na SUSEP, né? Tem que ter características, né? Inclusive de reserva de capital para serem credenciadas. Então, assim, é um ambiente seguro, né? E eu também vejo você comentar muito que você gosta de vender de uma maneira consultiva, né? E eu acho que isso também é justamente isso, né? Porque quando a pessoa vem com um prato feito, olha, Cláudia, faz esse prato mais barato para mim. Aí às vezes você olha para o prato só tem arroz, né? Fala, mas é isso que você quer comer? O que você fala sobre a venda consultiva? O que é que essa questão de entender o cliente? Porque assim, a gente precisa entender a realidade dele, né? Para poder você assegurar. Eu falo para o nosso time comercial, eu falo, pensa numa consulta médica, de um bom médico, claro, né? Profissionais a gente tem de todo jeito.
Se ele estiver preocupado em entender da sua realidade, sua rotina, o que você faz, o que você come, e é mais ou menos isso que a gente faz, a gente procura entender quando você tem uma rotina de estar sempre no trânsito, não, eu geralmente fico mais em casa, então a gente vai mensurando os riscos de acordo com a realidade daquele cliente. Então, às vezes, uma situação que ele tem muito medo por um trauma que aconteceu com outra pessoa, muito pouco provável acontecer com ele, porque a rotina dele é diferente do amigo que aconteceu. Então, nessa conversa, você vai desmistificando as falas, mostrando para ele, encontrando a melhor solução. E no final, dá certo porque faz sentido para ele, né? Porque eu estou interessada em atendê-lo, né? Não vender o produto que eu tenho. Mas eu primeiro estou interessada em saber o que ele realmente precisa. Então, nesse sentido, você fecha, né? Eu falo que fecha o ciclo. A importância de nós como profissional nessa orientação, nessa conversa e do cliente de expor a vida dele, né? Às vezes tem gente, não, é rapidinho, é só uma cotação. Eu falei, mas eu não consigo fazer rapidinho uma cotação porque vai te deixar a desejar, né? É igual você ter, usando esse paralelo, uma consulta rápida, né? Porque tem muitos pacientes esperando, e você ter um tempo de qualidade com o seu médico. Oh, legal esse Qual exemplo, a diferença, né? Eu acho legal esse exemplo seu, né? Porque você chega no médico, ele chega lá, olha para você, não, beleza, dipirona, paracetamol, paracetamol e dipirona, né? Então, assim, pega esse remédio e aí você fica frustrado, porque você quer entender o que está acontecendo com você, você quer entender por que onde você chegou, para onde você vai, só que no seguro parece que é um efeito contrário, né? As pessoas querem, tipo assim, resolver como se... a gente fala nas reuniões, eu sempre uso esse exemplo, não vender seguro nem como vender banana. Você vai lá no mercado, compra a banana, leva para casa, né? Lá no mercado ela ficou uma semana, não estragou. Lá na sua casa ela fica 2 dias, ela já amarela, empreteja. Se você comeu, não comeu, o dono do supermercado não está nem aí para você, o problema é seu. Né? E o seguro não é assim, né? No mínimo é 1 ano, 2 anos que você fica com um contrato. Quando você entende o cliente, né, pelo que você falou, você economiza. Porque às vezes você evita de colocar coberturas desnecessárias e aumenta aquelas que realmente fazem sentido para a sua vida. Sim. Creio que é justamente isso. Sim, né? Isso é na empresa, né? Eu gosto sempre quando a gente tem um empresário e é possível, a gente vai a loco para entender a realidade da empresa. Lá a gente descobre outros riscos que eles não estavam vendo, mas nunca aconteceu. Eu falei, então, mas pode acontecer, você tem grande possibilidade disso acontecer, já pensou nisso? E quando a gente não tem a oportunidade de estar presente, a gente procura fazer uma videochamada, né? Tem um questionário básico que a gente utiliza e não é uma investigação, na verdade a gente precisa te entender, né? E você, ao nos contratar, eu espero que queira ter alguém que realmente te atenda, né? No momento de necessidade. Então, essa sempre foi, desde o início, quando eu iniciei os trabalhos, sempre foi o nosso objetivo como empresa, né? Ter qualidade no atendimento, respeitar nossos clientes, respeitar as necessidades, o bolso dele, né? Porque a gente também trabalha, né? Ganha com tanta dificuldade, então a gente quer fazer gastos bem feitos. Então, é isso que a gente imagina. Você se alegra quando o cliente economiza? Fico muito feliz, principalmente quando eu ligo para ele e falo, te passei esse orçamento, mas aí eu adequei as coberturas, consegui um desconto aqui para você. Hoje eu tive uma experiência dessa, também fiquei feliz porque o cliente pagou, eu achei que ele ia pagar mais, ele também acabou pagando menos. E isso é muito legal, eu acho que isso faz parte da consultoria, Cláudia. Sim. Essa questão da gente, no final, o que a gente quer, lógico, a gente quer trabalhar, quer ganhar, mas a gente quer também que as pessoas resolvam os problemas delas, que elas se sintam bem com aquilo que elas estão fazendo, né? Sim. E isso é muito legal. Bom, pessoal, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso primeiro encontro, nosso primeiro podcast. É o primeiro de muitos, se Deus quiser. E eu conto com vocês aí. Dá uma força, dá uma curtida, compartilha, se inscreve no canal.